Eu estou falando é tão bom para, principalmente de uma filhada. Jogamos até lá. Eles que ele Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de luz, direto da casinha de Frei Luiz, em Indaiatuba. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em uma das varandas aqui da casinha, né? Aqui é onde nós temos as macas, onde são feitos alguns atendimentos, mas por conta do frio, os atendimentos hoje serão feitos lá dentro. Então serão feitos dentro da casinha, porque está muito frio aqui fora. O pessoal vem chegando, se cumprimentando, né? Frequentadores, trabalhadores. Boa noite, Candy. Bem-vinda. Lembrando que o pessoal que acompanha em casa deve colocar um copinho com água para ser fluidificado durante a palestra. Depois do Evangelho, depois das vibrações, quando nós passarmos aqui a água fluidificada, quem está em casa também tome aí a sua aguinha fluidificada.
Quem está em casa também pode colocar uma garrafinha com água para ser fluidificado, como é aqui no freio. Aqui as águas, né? Trazida aqui pelas pessoas que ficam aqui para serem fluidificadas. Então quem está em casa também coloque aí a garrafinha com água para ser fluidificado. Pode colocar a intenção de outra pessoa. Depois você entrega a água, diga que foi fluidificada durante o Evangelho do Frei. Tem o mesmo valor como se estivesse ao vivo aqui na casinha. Então coloque o copinho que você vai tomar depois do Evangelho e coloque a garrafinha também. Vai tomando durante a semana, lembrando, viu? Essa água da garrafinha, ela pode ser completada durante a semana. Vamos lá? Caminhando, achar aqui o lugarzinho aqui onde a gente vai colocar vocês lá. Uma boa noite então e sejam todos muito bem-vindos. Uma representação de Maria, né? Eu sempre falo dessa gravura. Pode procurar na internet, você vai encontrar a história dessa gravura. Procure aí, Retrato de Maria, Chico Xavier, vocês vão ver a história dessa gravura. É muito interessante. Tudo bom, meu amigo? Vamos caminhar. Tudo bom? E também agora, lá em verão, você vai chamar de inverno para comprar. Eu fui nas 3 estações, eu não achava. A estação anterior eu não achava nada bom. Eu acho que a loja da minha
Se não tiver vaga, eu consigo levantar para uma fia para você levantar tudo bem, mas se está a cabeça na parede, de vez em quando eu vejo sua foto. ela sempre carta pessoal, abraço. Apesar que eles abriram, eles puseram umas lonas para bloquear o frio, mas não dá, está muito frio ainda. Semana passada eu semana passada eu era semana ela é aqui dentro.
aquela porta ali à direita. Ah, tá bom. A cor não é de Coca-Cola. Eu tenho uma tia que não tem espaço de você faz o café de manhã, depois do almoço está quente ainda. As outras, mas se eu café da manhã, 6h30, 7 horas. E ela, aí depois do céu, Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de oração. Jesus já está entre nós. O primeiro e mais importante aviso: desliguem os celulares. Por favor, desliguem os celulares. Aqui no Frei Luís, mantemos diversas ações que visam arrecadar fundos para a manutenção da nossa casinha. A espetacular e maravilhosa pizza do Frei, rifas temáticas, festa junina, caixinha de doações e a super premiada Cantina do Frei, que traz a cada semana uma deliciosa oportunidade de auxiliar esta comunidade. A Cantina do Frei funciona sempre depois de passarmos a água fluidificada. Recomeçar, podcast espírita, ao vivo às quartas-feiras, 19 horas, mas tem todos os episódios no YouTube. É uma forma diferente de se informar e aprender sobre a doutrina. Podcast espírita Recomeçar. Se inscrevam no canal. O Grupo Linhas de Amor irá realizar um trabalho de psicografia pública aqui no Frei Luís no dia 9/8. Informações na recepção ou com Carlos. A comunidade espírita Frei Luís está organizando a segunda excursão de turismo religioso com destino ao lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, de 10 a 12 de outubro. Restam poucas vagas. Informações na recepção.
O Frei Luiz tem um canal no YouTube e já estamos transmitindo as palestras por esta plataforma. Acessem Comunidade Espírita Frei Luiz no YouTube e se inscrevam no canal. Assim estarão ajudando na divulgação da doutrina espírita. A Casa Espírita Alvorada Cristã irá iniciar um curso básico de Espiritismo com 17 aulas às segundas-feiras, às 20 horas. Início 11/8. Informações na recepção. A casa tem oportunidades de trabalho como o grupo Maria da Luz, que se reúne aos sábados das 9 às 11 para produzir peças de enxoval para recém-nascidos. Temos a preparação da sopa abençoada, que acontece uma vez por mês. E também temos a oportunidade de estudo da doutrina, com o grupo que se reúne online às quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas. Às quintas-feiras, além dos diversos tratamentos que a casa oferece, temos o passe individual, que por uma questão de adequação da casa, ocorre das 18h45 às 19h45. Lembrando que continuamos com o tradicional passe coletivo ao final dos trabalhos. Hoje temos também a entrevista fraterna, palestra pública, vibrações e fluidificação das águas, inclusive de forma virtual. Então você que está acompanhando em casa ou assistindo este vídeo a qualquer tempo, coloque uma garrafinha com água para ser fluidificada durante a palestra. Esta água pode ser completada durante a semana. Importante salientar que todos têm responsabilidade nos resultados alcançados aqui nesta noite, na medida em que a espiritualidade se utiliza da nossa energia para a realização dos trabalhos de assistência aos que necessitam. Portanto, desliguem os celulares e conectem-se com os mentores espirituais, por favor. As pessoas que se encontram em tratamento, atenção. Apesar de passarem pelo atendimento individual a cada 15 dias, precisam vir ao Frei Luiz e assistir à palestra terapêutica todas as semanas, pois isso também faz parte do tratamento. Pedimos que vistam roupas claras e adequadas a uma casa de oração. Evitem comer carne, ingerir bebida alcoólica ou fumar nesse dia. Fazer uma alimentação leve até 2 horas antes do tratamento. Trazer água para a fluidificação e lembrar-se de levá-la para casa. Manter todas as orientações médicas com relação a tratamento e uso de medicamentos. Fortalecer a confiança em Deus, em Jesus e toda a espiritualidade amiga e mantenha um compromisso consigo mesmo no tocante à reforma íntima, tendo em mente que toda cura exige transformação. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de acordo com a sala indicada, e os atendimentos preferenciais são definidos pela coordenação dos trabalhos. Então, quando chegar, avise a recepção e permaneça na casa em oração. Após o término do tratamento, orientamos a continuar participando das palestras e dos passes semanais. Muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vou ler uma lição do livro Mãos Marcadas, de Chico Xavier, escrito por Emmanuel. Buril de Luz, por Maria Dolores. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente. Entre as mãos do escultor, é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali,
outro mais e mais outro. Um corte de outro corte se aproxima, e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da angústia esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana, que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado, para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende, perdoa, e agradece ao trabalho, à angústia e à prova, em que a vida imortal se nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente, em plena elevação, sempre mais alta e linda. Quem não chora, não serve e nem padece a luta. Parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda. Frei Luís, anjo de luz, vem abençoar. A casa se enche de luz quando a te louvar. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. A bênção do nosso trabalho a continuar. As quedas em nosso caminho vão acontecer. Levanta e sinta a força de Deus em você. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. A bênção do nosso trabalho a continuar. Frei Luís, anjo de luz, venha me guiar. Frei Luís, anjo de luz, venha abençoar. Frei Luís, anjo de luz, venha abençoar. E envolvidos aqui por essa música tão bela e com o coração cheio de gratidão a Frei Luís por mais uma noite aqui reunidos em nome do Cristo, para que possamos ter uma palestra maravilhosa, termos um momento maravilhoso, reunidos nessa casa de tanto amor e de tanta paz e que acalenta tanto os nossos corações. Eu quero pedir a ajuda de vocês para nós realizarmos aí uma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, muito lindo.
Quero chamar então Gisele Matias com a palestra Deus em sua completude. Pode sentar lá na recepção. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento. Então nós vamos começar a reflexão da noite pensando em algo que às vezes nos é comum. Quando é que nós nos afastamos de Deus? E por que nos afastamos de Deus? Muitas vezes a gente cicla esses períodos da nossa vida em momentos de mais afinidade, em momentos de afastamento. E é importante que a gente analise os motivos que nos levam de verdade a enfrentar essa oscilação ou o afastamento definitivo com Deus. Muitas vezes a gente se afasta de Deus porque nós temos problemas, não compreendemos tais problemas. Às vezes nos revoltamos diante de alguma situação que nos pega de surpresa, seja com relação à saúde, seja com relação à nossa saúde financeira, seja com relação à perda de entes queridos. E assim nós vamos brigando, vivendo nessa briga interna, né? Nos perguntando muitas vezes, indagando a Deus o porquê que estamos passando por determinadas situações que nos fragilizam, nos entristecem, nos deprimem, nos afastam de tudo aquilo que a gente tem por consciência natural ser correto, que a gente permaneça do lado de Deus. Então, muitas vezes a gente é levado a essas reflexões. E aí a gente se pergunta, mas de onde é que surgiu, né, tudo isso, fora as vicissitudes da vida que nos machucam? Eu acredito que tudo isso está mais ou menos enraizado lá na nossa crença, quase que ancestral, de que Deus era um Deus vingativo. Né? Antes de se falar do Deus único ao povo de Israel, acreditavam-se em muitos deuses. A mitologia fala-se nos deuses. E esses deuses eram seres poderosos, porém muito semelhantes a nós. Eles eram bravos, vingativos, né? Desciam à terra para exercer o seu poder. Então os homens temiam esses deuses. E isso provavelmente se arrasta a nós até hoje, porque muitas vezes a visão que a gente tem de Deus é de um Deus mais ou menos assim. Um Deus que fica olhando tudo que a gente faz de errado, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que faz. Um Deus que acusa que não somos merecedores daquilo que temos ou daquilo que não temos. E aí a gente acaba se revoltando e colocando um afastamento. Acontece que Jesus veio, né? E com ele trouxe uma ideia de um Deus diferente. Diferente até do Deus que o próprio povo de Israel, que era monoteísta, acreditava no Deus único, mas eles acreditavam no olho por olho, dente por dente, que era um dos mandamentos, né? Era o que se falava, o que se acreditava de Deus naquele momento. E aí vem Jesus e fala de um Deus amoroso, chama esse Deus de Pai. E a gente se confunde todinho. Não foi à toa que ele foi considerado naquela época um transgressor, porque ele estava indo praticamente contra todas as leis de Moisés. Embora ele tenha dito por diversas vezes que ele não veio destruir aquelas leis, e sim complementar aquelas leis. Então ainda nós oscilamos nessa ideia do Deus vingativo, do Deus ruim, do Deus que cobra, e daquele Deus amoroso que acolhe de verdade o nosso sofrimento e a nossa condição de inferioridade. Então, compreendido isso, acho que a gente pode tentar falar um pouquinho do que eu, acho que inocentemente, chamei de completude de Deus. Porque ninguém é capaz de entender do que Deus é feito, o que é Deus, né? Que é Deus, como Kardec perguntou, né? Ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus.
Mas quando eu falo da completude, eu trago para a minha própria ignorância na busca de tentar compreender. Então, quando a gente fala da completude para mim, na verdade, eu até falo para mim hoje, né? Porque numa sequência aí de final do ano passado para início desse ano, meados, esse assunto vem caindo para mim insistentemente, tentando compreender qual é a minha relação com Deus. O quão bom, o quão justo, o quão amoroso Ele realmente se coloca no meu dia a dia. O quão próximo eu estou. E aí, estudando, coincidentemente, para outros evangelhos de outras casas, caíram temas muito semelhantes, que fizeram com que eu fosse tentar compreender. Então, eu estou aqui num papel de compartilhar um conhecimento que pode parecer infantil, né? Porque apesar de estar tantos anos da doutrina, mas o que eu acho mais fantástico é que toda vez que a gente estuda, a gente aprende com a mesma lição. Com as mesmas palavras, com o mesmo trecho do Evangelho, com tudo igual, a gente modifica a nossa forma de pensar. Então, buscando, né, algo para trazer para o Evangelho de hoje, eu busquei essa reflexão de que a completude de Deus hoje, para mim, Gisele, ela se baseia numa lei que está no Livro dos Espíritos. Nós temos 11 leis dentro do Livro dos Espíritos, e uma delas caiu em especial que diz para mim que Deus se completa quando a gente fala que Deus é justiça, amor e caridade. E aí a gente se pergunta, mas por que Deus é justo? Por que Ele é essa tríade, né? A lei de justiça, amor e caridade. Ele é justo porque Ele educa através das experiências de vidas passadas, né? As vidas múltiplas que nós temos. Então, quando nós estamos passando entre as vidas, é dado nesse momento que a gente possa ressarcir débitos, né? Abraçar companheiros no qual fizemos maus, ou aprender a amar os nossos algozes. Então são oportunidades, e eu acho que é nesse ciclo de indas e vindas do nosso espírito é que se completa a justiça de Deus. Quando fala que Ele é amor, o amor para mim se representa nessas oportunidades que Deus coloca pra gente. Porque poderia, se Ele fosse um Deus ditatorial, sem amor nenhum, Ele poderia nos abandonar nos primeiros erros e não nos dar a oportunidade de recomeçar. E ninguém pode dar a oportunidade de recomeçar se não ame de verdade. Porque quando não amamos, colocamos um ponto final naquilo que nos aconteceu, na relação, não nos importamos. Mas Deus se importa conosco a ponto de nos dar novas oportunidades. E quando fala que Deus também é caridade, é importante dizer que Kardec, ele deixa muito claro, né, ele esclarece a caridade aos olhos de Jesus. Porque a caridade não é o doar. A caridade é o dar-se, é o doar-se. Então, quando penso que Deus possa ser caridade, Ele nos concede a caridade através de tudo que Ele coloca na nossa vida. Sejam dificuldades, ou sejam apoios, pessoas, apoios financeiros, situações, intuições, mentores. Isso são apoios. E eu acredito que isso é uma grande caridade, é uma dessas leis que Deus coloca para que a gente não seja e não esteja sozinho nessa jornada. Buscando ainda, né, compreender esse assunto, alguns de vocês podem ter visto. O Haroldo, ele dá um exemplo muito simples, tratando exatamente desse assunto. Quando ele fala que Deus pode ser essa tríade, né? Na concepção dele, ele também crê que seja dessa forma. Que Deus é justiça, amor e caridade. E ele diz que essas coisas não podem estar separadas, porque senão Deus não se completa. Porque Deus não pode exercer a justiça sem ser amoroso. Ele não pode exercer o amor
sem colocar a caridade na prática. Então ele fala aqui, a partir do momento em que nós entendemos Deus com essas virtudes separadas, segmentadas, nós perdemos a compreensão de Deus. Porque quando nós colocamos essas virtudes separadas da ideia de Deus, nós estamos nos igualando a Deus. Porque nós, sim, somos separadamente em momentos justos, em momentos bons e em momentos caridosos. Mas não conseguimos ser completos ainda. Portanto, estamos muito longe de compreender Deus. Nós compreendemos com muita facilidade aquilo que está no nosso nível ou abaixo dele. Aquilo que está acima do nosso nível é de difícil compreensão para nós. Portanto, nós fazemos uma ideia do que seja algo superior a nós, mas não temos a capacidade de compreender. Portanto, entender que Deus é essas três coisas juntas é importante para que a gente se aproxime dele. Porque ao viver uma vicissitude na sua vida, uma dificuldade, se você imaginar que Deus não está sendo justo, você não pode amá-lo. Se você não se sentir amado por Jesus, você não vai se sentir tocado pela justiça dele. E não sendo tocado pela justiça, você não vai nunca receber a caridade que as leis de Deus te oferecem. Então vejam que essas coisas elas se complementam. E o Haroldo fala o seguinte, de uma maneira muito infantil, mas que para mim caiu como uma luva na minha ignorância. Que Deus, essa composição de Deus é como se nós pegássemos uma receita de bolo. Né? Vamos fazer um bolo, aí você tem os ovos, o trigo, a manteiga, você tem o açúcar, você tem a temperatura. Você precisa da junção de tudo isso para que saia um bolo. E aí no momento em que o bolo está pronto, ele é um bolo completo, ele é um alimento completo. E aí fica difícil você falar, tira agora daqui para mim o trigo, ou tira agora daqui para mim o açúcar. Você sabe que esses ingredientes estão lá, mas você não consegue separá-los. Antes eles estavam separados e você poderia ver, tocá-los, senti-los. Só que eles juntos não se pode mais diferenciar o que é um elemento do outro. Então ele define Deus ingenuamente como um bolo. A gente não consegue separar os ingredientes, tudo que compõe Deus. E isso o torna perfeito. Eu trouxe aqui para a gente analisar algumas histórias que me vieram hoje de cabeça. Pode ser que eu conte para vocês um pouco errado, um pouco equivocada, me perdoem, mas eu espero que fique o contexto. Porque quando a gente fala, mas aonde é que se aplica a justiça, o amor e a caridade de Deus num exemplo prático do nosso dia a dia? O próprio Haroldo contou uma história, que eu vou tentar repetir aqui para vocês. Ele falou o seguinte, uma história comum do nosso dia a dia. Na mesa mediúnica, onde ele trabalhava, né, naquele momento, um amigo chega e desabafa com o grupo. Ele fala, poxa vida, a gente ama os filhos, mas eles nos dão muitos problemas. Porque, veja bem, eu trabalhei muitos anos, agora que eu estou aposentado, e eu juntei um dinheiro para poder levar a minha mulher para viajar. E eis que o fulano de tal passou numa faculdade, a outra menina entrou num curso e o terceiro está fazendo alguma outra atividade. E todo o dinheiro que eu destinei para minha vontade e da minha esposa, que é de viajar, eu vou ter que colocar na educação desses moleques. E aí veio, e ele estava inconformado com aquilo, inconformado. Ele falou, eu já dei o que eu poderia dar de estudo, agora era o momento deles caminharem com as próprias pernas e eu estou tendo ainda que sustentá-los nas vontades deles e não nas minhas. E aí veio uma manifestação ali na mesa que falou para ele, ao invés de você reclamar, agradeça, porque foi você quem pediu a oportunidade. Você não se lembra, mas você tirou dos seus filhos. E nessa vida, você tem o que você tem financeiramente porque você tem a obrigação de devolver a eles. O que você tem não é seu. Foi-lhe concedido
para que você devolva aos seus filhos. Então, se a gente pegar essa situação simples, que pode ser do nosso dia a dia, né, das nossas reclamações fúteis do dia a dia, né, das nossas dificuldades. Há amor, porque esses indivíduos vieram como filhos para que ele pudesse amar. A caridade, porque ele teve recursos físicos, financeiros, para poder suprir o que era para ser devolvido. E a justiça foi feita. Então, estamos diante de uma situação simples, onde temos amor, caridade e justiça. Uma outra história que me veio à cabeça foi de uma situação em que, narrada pelo Chico, e não sei em qual livro, se eu tiver errado alguém também me corrija, mas era uma seguinte situação, onde ele cuidava com frequência de um garoto, de um jovem, de uma pessoa que era completamente deformada. Morava numa casa imorável, sem condições mínimas de higiene, de luz, de tudo. E o Chico periodicamente semanalmente levava cesta, né, de alimento para aquela mãe que cuidava daquele ser, que não andava, não falava, não ouvia, não enxergava, né? E junto foi um médico. E esse médico olhou aquela situação e ele falou: Chico, mas como pode uma situação como essa? Aonde é que está Deus diante disso que a gente está vendo? Porque não basta todas as deficiências que esse espírito traz, ainda traz a pobreza, né? E aí, através de Emmanuel, Chico relata que por amor à espiritualidade conseguiu que ele reencarnasse naquela situação e fosse irreconhecível pelos espíritos que queriam vingança. Porque ele havia sido um espírito que havia causado muitos danos a muitas pessoas e os espíritos queriam vingança. E estavam procurando ele desesperadamente no plano espiritual. Por amor à espiritualidade, solicitou uma reencarnação onde ele não pudesse ser reconhecido. Então, novamente, diante de uma suposta injustiça, de um questionamento, a gente consegue analisar que houve amor, houve justiça sendo feita e houve caridade através dos recursos que chegavam a esse espírito. Mais uma história para que a gente possa analisar. Chico também conta que certa feita, um companheiro chegou ao trabalho do centro espírita e naquela manhã haviam entrado no escritório de contabilidade dele, roubado o que deu para roubar e o que não roubaram, destruíram. E aí ele chegou e ele só comentou, ele falou: Chico, eu não sei hoje como vai ser o trabalho aqui, porque eu fui roubado, eu fui lesado, estou triste, machucado, magoado, não sei o que fazer nem por onde recomeçar. O Chico olhou para ele e falou assim: é bom devolver, né, meu filho? Ou seja, ele havia enxergado que naquele momento aquela pessoa estava passando por uma situação, porque em outras situações de vidas passadas ele havia, se não feito o mesmo ou algo muito parecido, e naquele momento ele estava devolvendo o que era devido àquela pessoa. Então, se a gente for analisar, são histórias do nosso dia a dia, que a gente pode ouvir, que a gente pode se defrontar com uma injustiça, né? E, na verdade, nós estamos diante da justiça sendo aplicada, com amor e com caridade. Então, se a gente passa por isso, ou se a gente assiste situações assim, sem saber que o que está acontecendo, apesar de ser dolorido, está correto, a gente se afasta de Deus. Porque você se indaga, você se pergunta, você se revolta e não tem a resposta. E não vai ter. Então essas histórias servem para que a gente faça uma mediação de que histórias podem ser parecidas. Porque nós estamos sobre leis morais, as leis de Deus, leis da vida que são imutáveis.
Então, mesmo que mude um pouco aqui, um pouco ali, a lei de Deus vai se aplicar. E quando a gente não tem esse entendimento, a gente se afasta de Deus. Então, para isso, a gente pode lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 625, aonde Kardec pergunta, né, quem é, né, o modelo e guia que nós podemos ter para que a gente alcance essas virtudes que os Espíritos haviam já respondido em outras perguntas. E é muito simples a resposta, e curta, e profunda. Nosso guia e modelo é Jesus. Jesus foi a personificação realmente do que é Deus. Ele conseguiu, ao mesmo tempo, ter essa tríade, possuir essa tríade, porque ele era amoroso, era caridoso e era justo. Então, Jesus é nosso guia e modelo. Então, não adianta nós nos afastarmos ou procurarmos essas virtudes em outras pessoas. Porque o que nós vamos encontrar em pessoas comuns como a gente, talvez um pouco mais sábias, um pouco mais experientes, são essas virtudes segmentadas. Elas estão separadas. Não que elas não possam nos inspirar. Nós devemos nos inspirar em pessoas e atitudes boas. Também devemos nos esforçar para ter atitudes boas, ser boas pessoas, né? Agir com benevolência, com caridade. Mas não somos completos e não admiramos seres completos. Por isso que Jesus é o nosso único modelo e guia. E para ser igual a Ele, sei que é difícil, mas Ele nos deu a receita. O Evangelho do Cristo, todo dia, através do estudo, através da reflexão, porque só a leitura não basta, ela ajuda, mas aquilo que só nos informa ou nos intelectualiza não nos traz a sabedoria. A sabedoria de discernimento vem com o exercício das coisas. É quando a gente passa por cima de vontades que temos, de mazelas que reconhecemos, porque tudo começa por aí. A doutrina espírita nos fala sobre a reforma íntima. E não tem outro caminho se não for através da reforma íntima. Não tem. Então, é reconhecer em si os erros que tem e tentar modificá-los. Né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em modificar as suas más tendências. Então, essa é a receita. Eu espero que a gente possa refletir sobre isso. Eu espero que a gente busque a cada dia no Evangelho do Cristo a nossa vivência verdadeira. Se Ele está longe, como guia e modelo, não perdemos Ele de vista. Vamos tentando. Por que não? Né? Tá longe? Tá longe. Mas tem tantos caminhos a serem percorridos e que a distância é grande e que chegam. Se não der o primeiro passo, não sai do lugar. Então, que a gente possa refletir sobre essa questão, né, do que é Deus de verdade. O quanto de Deus eu quero trazer para os meus dias. Mesmo que sejam com virtudes particionadas. Mas que eu possa, um dia, ser justo. Que eu possa, numa outra situação, ser caridoso. E não é entregando só esmolas. Esmola é só parte da caridade. É entregando o perdão, é entregando a compreensão. Posso ser caridoso comigo mesmo, né? Aliás, como disse anteriormente, nada começa fora da gente. Então, essas virtudes, né, elas começam a ser desenvolvidas a partir do momento em que a gente encontra esses defeitos dentro da gente. Então, eu agradeço demais o ouvido de todos e espero que a gente possa levar essa reflexão para o nosso dia a dia, para o nosso travesseiro e para o nosso dia a dia. Que a gente durma e acorde pensando na nossa convivência com Cristo e com Deus. Porque uma coisa é certa, o amor, ele acolhe. A justiça, ela educa. E a caridade, ela nos sustenta.
Então que a gente grave isso, leve para o coração de verdade, do coração para a ação. Obrigada, fiquem com Deus. Primeiramente, obrigada, Gisele, pela palestra, sempre um grande aprendizado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidinhos nesse frio. Vamos às nossas vibrações, vamos fechando os nossos olhos físicos, vamos ao nosso encontro com Jesus, por aquele lindo jardim que a gente sempre caminha para encontrar com Ele, apreciando as belezas das criaturas, de todos os seres, e a cada passo a gente vai lentamente contemplando tudo com calma e observando cada detalhe de todas as obras divinas. Chegando pertinho de Jesus, Ele nos abraça com aquele sorriso largo, nos envolve com aquele abraço confortador, acolhedor. Coloca as mãos sobre nossas cabeças. E nesse momento, Ele sente tudo que necessitamos e precisamos neste momento. Nós não sabemos o que precisamos, Senhor. Tu sempre sabes. E neste momento Ele derrama um bálsamo de bênçãos em nós. E nós somos renovados, purificados, restaurados em tudo o que necessitamos. E com essas vibrações fortes que estamos recebendo de Jesus, essas bênçãos, a gente se fortalece. E junto com a espiritualidade que também está ali, refletindo muita luz, uma luz imensa, gigantesca, intensa em nós, e que nós possamos juntos emanar essas vibrações às pessoas às quais nós nos depararmos ao longo dos dias que seguem, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, à nossa família que a gente ganha nessa vida, as pessoas que estão passando frio nestes dias de frio tão intenso, que nós possamos emanar essas vibrações ao planeta Terra, ao universo, como se uma corda de pessoas, de luz, muita luz, tudo branquinho, uma mão unida à outra, refletindo uma luz imensa, contagiando o coração dos homens, transformando sentimentos de ganância, de ambição, em sentimentos de harmonia, de proteção, meu Deus. Que as guerras se cessem, Senhor. Que não existam conflitos. Que essas vibrações que nós recebemos agora do Senhor Jesus possamos emanar aos nossos lares. Que essa luz é tão forte que ela abre a porta dos nossos lares. E em cada cantinho ela vai ficando um pouquinho, piscando um pouquinho, fortalecendo todos os ambientes, todos os cômodos, todas as pessoas que ali estão e que moram.
e que pertencem à nossa família e não moram mais com a gente, mas que cheguem também essas vibrações, porque elas são gigantescas. E todos serão restaurados, transformados, curados, porque a nossa fé nesse momento, de tamanha vibração, a nossa fé se multiplica. Que possamos levar essas vibrações aos hospitais, que essas vibrações direcionem os médicos, enfermeiros e todos que compõem a equipe que trabalha dentro de um hospital. Porque as mãos desses profissionais serão guiadas, Senhor, por Tu, Senhor. Tu sabes o que cada um precisa lá no hospital, neste momento, Senhor. Acolhe os familiares das pessoas que lá se encontram, Senhor. Multiplique a fé, Senhor. Porque não basta crer, nós temos que confiar, ó Pai de amor. Que essas vibrações cheguem aos asilos, aos orfanatos, às clínicas de reabilitação, Senhor, aos presídios. Acolha cada pessoa, Senhor, nesses lugares. Que eles se sintam amados, abraçados, Senhor, por essa vibração que o Senhor nos deu aqui e agora. Que essa vibração esteja aqui na casinha, ao redor de toda a casa. Uma roda de pessoas, todas de branco, emanando muita luz, que até ofusca os nossos olhos espirituais. Ó Deus de amor, infinita misericórdia, meu Pai. Que possamos emanar essas vibrações aos nomes citados, lembrados pelas plataformas, nas nossas caixinhas de vibrações, aos encarnados, desencarnados, aos animaizinhos, que são bênçãos do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Que a espiritualidade responsável pela fluidificação das águas possa colocar, Senhor, esse bálsamo de bênçãos em cada molécula de água. Colocando ali, Senhor, tudo o que cada um veio aqui em busca. O Senhor, só o Senhor sabe, meu Pai. Dando-nos o equilíbrio mental, espiritual, emocional e físico. Peço agora que os tarefeiros se posicionem. Pedimos agora os tarefeiros, que nossos amigos espirituais, falange de Frei Luís, nos envolvam em vibrações de harmonia e proteção. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, Pai de infinito amor, misericórdia e bondade. Te entregamos nossas alegrias e tristezas, nossas aflições e preocupações. Que possamos seguir adiante com fé, fortalecidos e amparados por Seu amor, pois tudo está sempre sob a providência divina. Pai nosso, que estais nos céus, na terra e nos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado seja o seu nome, que produz paz e amor, erguendo da trilha o caído, o desanimado e o sofredor. Venha a nós o vosso reino de esperança e contentamento.
luz etérea das conquistas, hosanas do firmamento. Seja feita a vossa vontade, que não vacila e nem erra, indicativo seguro de tudo que na vida encerra. Assim na terra como no céu, nas vivências da eternidade, onde o amor, estrela guia, resplandece a fraternidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, do corpo e também da alma, possa suprir toda a necessidade, tendo a fé como roteiro e o perdão que é tudo acalma. Perdoai as nossas ofensas, de almas apequenadas, perdidas na imensidão, que não sabem das moradas nas hostes do coração. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, sem provocar aflição, como almas viajoras, repetindo cada lição, aprimorando a jornada sem atitudes ameaçadoras. Não nos deixeis quedar em tentação, livra-nos de todos os males que agravam o sofrimento, pois buscamos a melhoria, aproveitando cada momento, sendo justos e perfeitos nas bênçãos do dia a dia. Assim seja assim a nossa existência um cântico de solidariedade, onde os grilhões da ignorância desapareçam da humanidade. Seja só o amor a conduzir aos portais da verdadeira felicidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim o alimento deste dia. Dai-nos agora e sempre. Perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me
que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja feito assim. Que ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus está vivo, está entre nós e permanecerá conosco nesta noite. Procuremos manter nossos pensamentos e sentimentos unidos e voltados para o bem. Aos que vieram para o Evangelho e passe após a água fluídica estão dispensados. Tenham uma boa semana e que Deus acompanhe a todos. Aos que ficarão para o atendimento, temos um aviso muito importante: não existe cura sem transformação. A eficácia do tratamento depende da participação de todos indistintamente. Portanto, os celulares devem permanecer desligados. Permaneçam em seus lugares, em silêncio e em oração. Evitem ao máximo as conversas desnecessárias. A espiritualidade se utiliza de nossas emanações energéticas e fluídicas para os tratamentos que são realizados aqui nessa casinha de Frei Luís. Precisamos entender e assumir a nossa responsabilidade na melhora de si mesmo e da pessoa que está sentada ao nosso lado. Certos de que cada um aqui presente é peça importante e fundamental para o bom andamento dos trabalhos. Para auxiliar na doação dos nossos melhores fluidos, concentremo-nos nas mensagens que deixaremos a seguir. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma boa semana. Obrigada, gente, por tudo. Boa noite a todos, obrigado pela companhia. Quinta-feira que vem estaremos de volta, mais uma noite de luz direto da casinha de Frei Luís. Que fiquem todos com Deus.